Oi, boa noite a todos e todas. Hoje estamos em mais um encontro aí da análise do livro Narrativas Gráficas do Will Eisner. E essa semana a gente vai conversar sobre o capítulo O Leitor até Influências do Leitor. Tá? É o nosso encontro número 3. Eu sou Fernanda Pereira e a gente vai dar abertura à discussão a partir do capítulo Leitor, né? E nesse capítulo, o autor tenta mostrar que, como nos outros capítulos, né, a narrativa era construída, como você vai construir essa história, nesse capítulo, como o leitor vai receber como vai ser a percepção do leitor. Então, ele vai mostrar quais são as ferramentas, sim, as estratégias, né, no caso, para prender a atenção do leitor ao longo da narrativa. Aí eu passo a palavra para vocês complementar. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho muito interessante algumas questões que o capítulo já começa discutindo, né? Principalmente por esse perfil aí do leitor, né? Então, cada um de nós, levando em conta a formação, tem todo um repertório de leitura que nos diferencia. E o que a gente tem discutido muito aqui, desde da primeira semana e às vezes no grupo, é essa articulação aí que traz a diferença, mas de certa forma agrega muito, né? Porque, por exemplo, eu sou de história, o Diego também é de história, e há outras pessoas que têm uma formação diferente e a bagagem de leitura também é diferente. Então, pensar em si como leitor nesse sentido, acho que é muito válido aí, levando em conta as pesquisas que cada um tem feito. Isso aí ele vai começar o capítulo a partir de uma frase, né? Que uma frase ela pode ser contada de várias formas, né? Isso fica claro a partir da pontuação utilizada. E posteriormente ele vai fazer uma pergunta, né? Para quem você está contando essa história? Então, a necessidade da pessoa que vai construir aquela história em quadrinhos conhecer o seu público, né? Saber quem vai ser o leitor daquela história para poder construir assim o seu percurso narrativo, né? E aí ele vai apresentar da maneira dele essa questão da empatia, né? Isso é extremamente interessante, principalmente se você vai estudar essa questão de roteiro também, por conta de você entender para quem você escreve, né, ou para diversos públicos. E ele vai colocar como algo muito interessante aí já na página inicial aí do capítulo que vai falar do leitor. Alguém quer participar, gente? Tá todo mundo com sono ainda? O pessoal foi jantar igual o Thiago, né? E aí tem um conceito que ele usa aqui que eu achei muito legal. Último parágrafo dessa parte que vai falar de empatia, ele vai falar que empatia é uma reação visceral de um ser humano ao empenho do outro, assim. Então essa questão dele colocar como uma relação visceral, né, apresenta aí essa ideia de profundidade. Não é apenas você imaginar o que o outro está sentindo, né? Você se colocar mesmo na pele do outro. Nessa questão que ele trabalha da empatia, eu achei interessante porque eu fiz um paralelo com muitos trabalhos dentro da academia, né? Porque ele fala muito desse exercício de você, uma empatia no sentido de pensar em quem estará lendo, né? Gerar facilitadores para a compreensão da história, de maneira a tornar mais instigante, fazer uma produção de um texto mais cooperativo com o leitor. Então, eu acho interessante ele agregar ao quadrinho essa qualidade. Eu achei muito legal. E acho que é alguma coisa que pode ser levado para outras formas de produção.
de texto, até os artigos acadêmicos, que a gente vê muitas vezes, se a pessoa não tiver um letramento específico, não consegue compreender muitos dos textos acadêmicos. Só que, pegando também essa parte da empatia, acho que um pouquinho mais para frente, perto do final, ele vai falar eu não lembro se é no final ou um pouquinho depois, mas ele vai falar que a habilidade, né, de compreender histórias, ela não é só cognitiva, ela também é inata, de uma forma inata. E isso eu acho que é uma parada que ele bate bastante em coisas que são inatas, né? Ele fala muito de instinto, falou muito de instinto falou de instinto no outro capítulo, agora ele vai falar que as habilidades são inatas. Então, eu acho interessante a gente sempre pontuar esses pequenos escorregões que ele dá nesse sentido, de querer trabalhar com coisas meio que como se fossem naturais, né? Evidenciar quase a animalidade que ainda existe, né, na forma humana, né, essa questão. E isso em relação a isso que o Diego está falando, acho que é legal pensar também o quanto esse conceito de empatia é interessante para a gente que trabalha efetivamente em sala de aula, porque quando não há empatia, né, do aluno para com o professor, o quanto pode ser difícil você construir um diálogo e uma aula ali naquele espaço. Ah, sim, e nesse período agora de pandemia, essa questão da empatia ficou bem destacada, né? Empatia tecnológica agora. Não, mas assim, pela época que ele escreveu, hoje em dia, na área do marketing, né, do design, estão falando muito da questão da experiência do usuário, né? Como se fosse uma coisa bem nova. E ele já pontuava isso lá atrás, de se pensar realmente quem vai ler, quem é seu público, né? Isso não é algo novo, né? Mas acho que pensar o próximo está sendo algo novo realmente. Mas o Will já sinalizava bastante essa questão. Ele pontuou bastante isso, e muitas vezes, assim, lendo o texto dele, a gente dá para perceber um pouco que ele não vai falar unicamente da construção narrativa, ele não se prende como se fosse uma arte, por aí, simplesmente. É como uma forma de comunicação também. Então, se a pessoa não... Se o leitor não se sentir atraído por aquilo, meio que perde o sentido de você produzir por produzir. Isso, aí emenda, né, no próximo não é capítulo, né? Acho que é capítulo. Que é chamado O Contrato, né? Porque diz que ao se criar uma história em quadrinhos, vai construir uma relação, né, entre o narrador, o leitor, no caso, o ouvinte, né? Então, essa relação, esse contrato deve ser firmado já no início da história. Aí ele diz, né, o narrador espera que o público vá compreender, enquanto o público espera que o narrador vá transmitir algo. Então, é uma relação de troca e de experiência mesmo. Ele usa esse contrato quase como uma metáfora, na verdade, né? É quase a relação de você comprar um ingresso para ir ao cinema e você acreditar que aquele filme, você vai entender que aquele filme vai valer o ingresso que você pagou, né? E às vezes você se decepciona. Isso. Aí é das necessidades de estratégias para aprender o leitor nessa história. Quem entra aqui? Ergon entrou. Oi, Ergon, boa noite. Entrou e caiu. Agora entrou. Boa noite, Ergon. Eu acho que essa questão de pensar em narrativa, você tem muito aí algumas séries mais recentes, digamos assim. Né? Eu estou falando recente aí, de repente, no máximo 8, 10 anos, onde você tem aquela questão de... A Fernanda estava comentando esses dias do negócio do Walking Dead ali, que passou a curtir o Walking Dead, né, por conta do Michael e tal. E o que surpreende ainda, para quem está entrando muito no mundo das séries agora, é você achar que um personagem ele é extremamente interessante e ele tem muito conteúdo,
e você percebe que o personagem morre, assim, num momento que você acha que não deveria ter morrido, né? E essa é uma prática muito recente, assim, que às vezes você pode entender como quase uma violação desse contrato aí. O Walking Dead tem inúmeros exemplos aí dessa situação de personagens que de repente você pensa, não, mas ele dava mais caldo ali e o personagem vai e some, né? Morre. De competir, mas ao longo dos anos, né, isso ia temperando a nossa relação maluca. Mas hoje... Já tive o som aqui. Isso. Pensar essa relação de troca, né, dos quadrinhos entre o leitor e entre o leitor e o narrador é importante justamente por isso, porque e cria aquela expectativa, né, do o que o personagem vai trazer para mim, e é uma dos gatilhos que ele fala, né, que é gatilho, que o jeito de surpreender o leitor é através do personagem mesmo. A chave para o controle do leitor está relacionada ao seu interesse e compreensão. E isso vai ser feito através da atenção e retenção, né? Essa e aí questão... ele vai falar da construção, da disposição das imagens para fazer essa atenção e retenção. Essas duas questões, a gente entende isso, a gente pesquisa e tal, mas essas duas palavras, na primeira vez que eu fiz a leitura e já tem anos, né, do Eisner, né, contrato e controle me incomodaram um pouco, assim, as palavras em si, né? A gente vai estudando e entende que existe esse controle, né? A gente entende que se você ri no filme, a piada foi construída especificamente para aquele momento, mas aí às vezes a gente abstrai essa questão, assim, então ainda causa um pouco de estranhamento reler essa parte de controle do leitor, né? Parece que você, no seu devaneio ali, no seu prazer da literatura, você está ali preso à maneira que o autor propõe, e é um pouco de verdade, assim. Mas o termo me incomoda. Sim. Me lembra um pouco aquelas histórias, assim, monte seu final. Assim, é um pouco daquilo. Tem também aqueles livros que te deixam meio solto, né? Se você quiser que o John vire policial, vá para a página 15, né? Isso. Se você quiser que ele morra, tem essas também, essas questões. Ele fala essa questão do controle, eu acho que é mais mais uma dessas escorregadas conceituais, talvez. Porque eu acho que Diego está de implicância com o Eisner, ele vai ressuscitar aí. Vai me assombrar. Não, mas eu acho interessante a gente pontuar a forma como, eu acho que eu até falei quando a gente leu o capítulo anterior, como ele fala coisas que parecem retrógradas, de certa forma, só que elas foram desenvolvidas de maneira a se adaptar aos tempos atuais, vamos dizer assim, mas ainda continuam sendo utilizadas. Essa questão do contrato, do controle que ele diz, eu imagino como o autor guiar o leitor, ou aquele que consome a mídia em questão, para um caminho que ele acha ser mais satisfatório, que vai agradar, isso em conjunto com aquela empatia que ele vai falar no começo. Então, acho que por mais que ele use termos um pouco chucros, eu creio que ele esteja querendo trabalhar nesse sentido, de guiar, de orientar, que nessa percepção de retenção do leitor, acaba sendo, de certa forma, um controle, né? Que você vai fazer ele ir até onde você quer na história. Isso que você está falando, Diego, é muito curioso, porque, por exemplo, quando eu vi a primeira vez aquele Black Mirror lá, edição especial filme, que você controla a narrativa, eu fiquei um pouco assim, reflexivo, né? Na verdade, porque o filme é muito engraçado. E quando ele tenta te dar uma liberdade de você controlar o que vai acontecer, né? Tem uma parte que até assim, se você quer que o personagem xingue o pai dele, você aperta tal botão, direita ou esquerda, alguma coisa nesse sentido. Só que ele tem um final estabelecido
Então, dependendo das escolhas que você faça, se o personagem ficar muito longe desse final, ele retoma um momento que você já passou para você ir para o outro. Ou seja, você não é tão livre assim, mas ele quer te dar a sensação de que existe liberdade em você. Não sei se vocês chegaram a ver esse Black Mirror filme. Não, na época que lançou eu não tinha TV para ver isso, não. Agora eu tenho, vou procurar para ver. Eu não sei se ainda está lá, né, porque a Netflix Não sei se é disponível. é um catálogo que vai voando, né? Mas é interessante, assim, a primeira cena que vem e você aparece lá 2 opções e começa tentando controlar o leitor, né? No caso, o telespectador, de uma maneira muito curiosa, porque uma das primeiras questões que vem é tipo assim, você quer que ele coma cereal ou tipo tome café? Aí você, não é nada disso não. Só que quando você direciona, o personagem ele vai na opção que você escolheu de comida. Então ele começa, né, com coisas simples. E você vai tentando verificar se realmente isso vai funcionar. Só que depois de várias tentativas, se você fugir muito do final, que é o do personagem, ele volta lá num momento e aí ele meio que força você a tomar a decisão que vai fazer a história concluir. Isso acontece muito em jogos também, jogos de videogame. Tem esses jogos que te deixam de mundo aberto, né? Que o pessoal chama de AAA, esses jogos mais sofisticados, eles te dão essa suposta liberdade de fazer muitas vezes vários finais para o jogo, mas de certa maneira ele está te guiando dentro daquele roteiro, até por limitações, né? Também é interessante a gente perceber que existem limitações, até mesmo nesse do Black Mirror, que eu assisti também lá no começo. Assim que saiu, eu brinquei nesse negócio aí. Aí te dá até aquela sensação de, vou tentar fazer vários finais diferentes. Então eu fiquei lá perdendo o maior tempão. Tava eu e minha namorada lá perdendo o maior tempão tentando ver os finais diferentes e tal. Mas já existe a limitação também. A limitação de, por exemplo, no Black Mirror não tem como botar diversos finais que serão diversas gravações, com diversos caminhos, diversas opções diferentes. Eu acho que foi mais um experimento, mas realmente segue nessa linha que o Elbert falou, que de certa maneira existe um plano de fundo, um roteiro que vai tentar te guiar a situações mais agradáveis para sua cognição, né? Que te dê mais prazer, de certa forma, para não dar para inventar muita moda. Esse Black Mirror Bandersnatch, ele me lembrou muito a série Aventuras Fantásticas. Só que, ao contrário das Aventuras Fantásticas, como vocês bem colocaram, ele tem uma limitação a nível de final, porque as possibilidades de final são muito mais reduzidas do que você for considerar, por exemplo, num livro como Aventuras Fantásticas, que, por exemplo, você entra na masmorra e toma determinadas ações, isso conduz a uma determinada parte do livro. Então, a possibilidade de desenvolvimento das ações do personagem no início, no meio e no fim são maiores dentro do livro. Pelo menos ao meu ver, né, no caso. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Bruno. Eles tentaram propor um tipo de narrativa parecida com a desse livro, né? Só que você ir testando ali, tem uma hora que o final não é aquele que o cara pensou. Ele tem quase os multiversos ali, mas ele tem uma linha, né, ímpar que ele quer seguir. Então, assim, se de alguma maneira você quiser que o personagem seja mal, né, que de repente ele largue tudo, então você vai verificar que em algum momento vai barrar e você não vai conseguir sair mais daquela parede, né? Parece até aqueles jogos de RPG que tem uma parede lá que você não consegue passar e o gráfico está meio embaçado, meio ruim. É nesse sentido mesmo. Eu acho que nesse caso da Netflix, o que seria interessante, né, porque foi uma experiência que eles propuseram, era, no caso, talvez aliar esse tipo de experiência à questão da realidade virtual, mas é uma especulação, né?
seria interessante ali a questão da realidade virtual, que avançou muito, e algum tipo de programa de inteligência artificial que fosse pegando e botando, ampliando, né, a história em si, através das ações que o usuário fosse tomando. Mas aí acho que acabaria se tornando uma coisa entre um filme e um jogo-filme, né? Eu acho que assim, é uma alternativa válida, né? Porque, como a gente está falando aqui, experimentação, então, se a Netflix lança aquilo, né, com, enfim, uma série de equipe por trás, existem outras propostas que virão, mas realmente, assim, o quanto a gente não está acostumado com essa tentativa de liberdade, né? E aí eu falo, quando vem, primeiro, se eu não me engano, vem uma pergunta, meio que numa tela preta ainda, né? Do tipo, você quer uma experiência interativa ou não? Vem um esquema desse. Porque você pode só cumprir a linearidade do filme, né? Então, você aperta assim, meio. Eu acho que isso não vai rolar, mas realmente quando vem uma das primeiras experiências, que é a questão do que o garoto vai comer, né? Eu acho que traz um pouco assim de impacto, sim, né, no telespectador. E tem uma cena, né, que eu acho que tem a ver, você não pode fugir dela, qualquer caminho que você vá, é o momento que o garoto vai fazer terapia, que eles brincam com essa questão, que tem a ver também com o que o Eisner vai falar mais para frente aqui, né, surpresa, impacto e retenção do leitor, que tem um momento que ele está na terapia e ele olha para a tela, né, e aí aqueles esquemas de desenho antigo que a gente vê e tal, ele olha para a tela e fala, eu sinto como se tivesse alguém que me controlasse. Então, acho que esse jogo, né, de roteiro também, ele é muito curioso aí dentro dessa história aí que eles tentaram propor, enfim. Eu não consegui ver o final porque algumas ações, né, que eu queria fazer, teve uma hora que barra, eu dei uma cansada e não vi até o final, não vi, sei lá, metade do filme, eu acho. Eu não vi, não, vou procurar ver. Esse filme é interessante para observar isso que o Albert está falando mesmo, da forma com que eles vão te dando a impressão de liberdade, de opções, né? Mas aos poucos já percebendo que tem um caminho certo a se seguir, né, por assim dizer. Mas o filme é muito mais. Eu achei ele bem interessante a proposta. Achei o filme legalzinho. Poderia ser melhor, assim, o roteiro em si. Mas o filme é legalzinho. Vale a pena. Eu acho que é interessante também, tendo também o Eisner que a gente está pegando, a gente pensar nessa questão de ritmo de leitura também é muito legal, né? Porque, enfim, cada um tem um ritmo e, principalmente, se você for ler quadrinhos ou mangá, e às vezes o tempo que eu vou passar numa página, né? Porque tem ou um impacto visual ou tem um texto, né? Eu sou mais da questão da escrita. Tem, às vezes, um texto que vai fazer com que eu fique naquela página refletindo sobre aquela questão inúmeras vezes. Se você pegar, então, um escritor aí, né, um Gaiman, enfim, e outros aí grandes aí, às vezes, dependendo da pessoa, ela já está lá na frente, na leitura, digamos assim, e você parou ali porque chamou tua atenção. Então, essa questão de ritmo também é muito pessoal. É por isso que, às vezes, há filmes, né, e vou falar até blockbusters, digamos assim, que você vê acompanhado, né? Você vai na estreia, etc. e tal, só que são filmes que são interessantes você assistir sozinho, né? Tipo Watchmen, porque tem toda uma questão ali que às vezes dentro daquela euforia ali do vou ver o filme logo, que estreou, você não consegue prestar atenção em tantos detalhes assim. Isso é verdade. É igual Dark, né? Dark você tem que ver sozinho. Tirando o filme da Arlequina, que é ruim demais. É péssimo. Verdade. O pior filme que eu já vi o pior filme que eu já vi na vida, eu acho, no cinema, cara. É triste. Estragaram a personagem. Nossa Senhora. Vi no cinema, cara. Terrível. Eu nem me arrisquei. Eu baixei, eu assisti em torrent. Eu baixei no torrent e assisti.
Pô, porque se eu gasto dinheiro com aquele filme, eu ia sair muito chateado. Assim. E detalhe que a Michelle não está aí por hoje, mas ela disse que gostou muito do filme. Não sei o que ela entendeu ali. Ela está além da minha compreensão, mas a personagem, eles poderiam fazer tanta coisa com aquela personagem, jogaram ela de uma maneira. Estragaram a personagem ali. Eu não sei o que. Pra tu ver, o bagulho é tão complexo que eu não sei nem pontuar o que me incomodou mais no filme, assim, pra eu não ter gostado, deixar tão ruim. Mas, assim, é um filme de sessão da tarde. Na sessão da tarde eu assistiria tomando um café e passaria de boa. Assim, não é nada grotesco, assim, não achei grotesco demais também. Assim. Acho que é uma expectativa, né? A DC no cinema ela tem momentos, cara. Ela lança um filme legal e lança 3 ruins. É meio assim. A DC é complicado mesmo. Ela não engatou na questão de cinema. Com esse retorno aos cinemas, né? Ela tá com muita pressa, Diego, de fazer sucesso, aí faz os filmes ruins. Vai se atropelando. Eu acho que tá faltando, inclusive, um pouco dessa teoria do Eisner mesmo, de perceber o que o telespectador, né, o indivíduo que vai às salas de cinema, de fato, consumir o filme, tá querendo das histórias. Para você ter uma ideia, falando ainda de DC aqui, que a gente esqueceu o Eisner por alguns momentos, tem um filme que foi muito pouco falado, mas eu achei a construção do roteiro muito boa e muito bem executada, que foi Shazam. E as pessoas não falaram muito do filme, cara. Mas Shazam achei muito bom, achei muito legal, assim. Surpreendeu. E assim, ele tem umas camadas de humor que são muito boas, então você ri, né, você entende a história, você constrói todo aquele imaginário, caramba, mas é por isso que o cara se tornou vilão, e a galera, assim, a galera que eu tô falando, os fanáticos, né? A gente comenta e tal, mas a galera não falou muito de Shazam. Falaram bem pouco mesmo, mas eu acho que também tem a questão do... O filme não conseguiu surpreender. Ele entregou bem o negócio. Eu gostei bastante do filme, eu achei muito bom. Da DC é um dos melhores. Eu achei muito legal. Agora, eu acho que faltou porque ele é um herói no nível Superman, assim. O pessoal espera ele lutando, assim, combates homéricos, assim, coisas absurdas. Pô, ele contra um Adão Negro da vida, assim. Coisas mesmo, nível Superman versus o Capitão Marvel, essas coisas assim mais bizarras, mais absurdas, né? E como foi algo mais na linha de contar a história, tem aquela pegada de humor, então eu acho que talvez por isso o pessoal não tenha falado tanto. Mas é um filme bom, tá? O roteiro é bem construído, de certa forma. Achei muito legal. E ele tem muito dessa pegada de com humor mais suave, não que nem quiseram botar, tipo, por aí na Arlequina. A Arlequina que quiseram botar um bagulho mais escrachado e ficou meio zoado. Um parênteses aqui, porque o Egon tá falando do Super Choque, então calma, jovem, calma. Ele tá ansioso pelo filme. A gente vai fazer daqui a pouco uma discussão, não hoje, não vamos terminar o Eisner, até os próximos encontros, só sobre o Super Choque, jovem, porque você está falando coisas que não devem aí do Virgil Hawkins, ok? Não fale dele. E aí, próximo momento aí, Fernanda, diálogo, o leitor com... Não, só para finalizar, o controle do leitor que ele vai usar no finalzinho, né, essa questão da atenção e retenção que ele fala tanto, ele usa uma história, né, em quadrinhos, para falar justamente dessa relação dos quadrinhos com a mídia impressa, né, porque o problema da mídia impressa é que o leitor já sabe como termina, né, ele já pode correr para o final e ler. Só que aí por isso que ele fala da necessidade de reforçar o conteúdo, para prender a atenção do leitor, que foi tudo isso que a gente falou até o momento. Qual impacto? Agora essa surpresa, impacto... Oi, pode falar. Não, essa questão do que você comentou, né, de você poder ir até o final e ver o que vai acontecer, mas eu acho que essa questão aí de controle, aí entra controle mesmo, para quem tem hábito de ler quadrinhos, eu acho que é muito difícil você romper isso, você propor essa ruptura, a não ser que você
de repente, sei lá, comprou um quadrinho ou está lendo um quadrinho que é novo, você não conhece quem fez, enfim, quem desenhou, e você acha ele ruim e você queira pular, mas eu acho difícil para quem tem... Porque, por exemplo, em relação à questão da Netflix que nós estávamos falando, eu não gosto de pular para o final, para verificar. Às vezes eu paro de ver o filme, paro na metade, não volto nele, se eu achar que está ruim, mas eu não gosto de antecipar essa questão, né, de ir lá no final para ver o que está acontecendo. Essa questão de poder ver o final lá dos quadros, né? Até, às vezes até na sequência, não necessariamente da história, mas da sequência de quadros, que também pode atrapalhar um pouco. Eu observei até em algumas... Quando botei para alguns alunos assim, usarem quadrinhos, que existe a dificuldade de conter a nossa visão panorâmica. Porque às vezes a pessoa está lendo e ela meio que olha o final sem querer. E eu percebi que é um exercício que eu também aprendi a fazer aos poucos. Eu fui olhando para trás, né? Fui perceber que eu também fazia muito isso. E é meio que um hábito, entre aspas, uma técnica de leitura das histórias em quadrinhos que o leitor precisa desenvolver. Então, eu acho que entra um pouco também a gente vai falar sobre o leitor também tem o seu papel nesse contrato, o leitor também tem o seu papel. E nesse sentido, eu acho que é meio que isso, também é não colar lá no final para ver como é que vai terminar essa sequência de quadros. Mas é um exercício, não é tão simples, eu acho. Assim, quanto a gente que já está acostumada, às vezes não percebe que existe essa pequena complexidade na hora de não olhar o final. Acho que isso que você falou em relação à questão de complexo é muito, por exemplo, da experiência que eu tenho de estar acostumado a ler HQs, digamos assim, e passar para um mangá, né? E parece que é uma coisa muito simples, mas a questão da direita para a esquerda é um exercício, e a gente está condicionado, que a gente vai aprender a ler, né? Obviamente, da esquerda para a direita, a gente vai aprender a escrever da esquerda para a direita. Então, eu lembro disso, dessa questão de começar a ler mangá, né? Que aí a minha geração é privilegiada porque você tem animes e mangás, né, bombando no Brasil. Então, é uma experiência no início estranha, né? Porque mesmo você escutando as pessoas que já tinham lido falando que começa da direita para a esquerda, você vai abrir, né? E muitos têm uma mão logo no início, assim, pare, você já começou todo errado, né? Não é por aqui que começa a ler, então, né, quase tenta te endireitar assim, mas é também uma questão de hábito. Essa questão da mão, estou observando que eu lembrei, eu estava lendo uma reportagem, um artigo, né? Assim, jornalístico, a respeito do ramo editorial, que essas editoras que lançam mais, tipo JBC e algumas independentes também, que só estão lançando mangás, elas optaram por não botar essa mão porque eles começaram a perceber que é esteticamente feio e proibitivo. Então, eles pararam de botar essa mão e agora vem, geralmente, né, uma observaçãozinha, escrito assim, ó, esse é um quadrinho oriental, por favor, comece a leitura, não sei o quê, mas uma pequena, assim, uma notinha de rodapé ali, dizendo, porque se a gente observar, realmente é uma coisa bem... É um impacto muito grande você abrir o bagulho e ter uma mão, assim. Acho que no começo talvez fosse até necessário. Assim, quando eu comecei a comprar esses mangás, eu já estava no ensino médio, faz um tempinho, eu comprei o do Samurai X, que era... Na banca, ele tinha isso. Ele tinha essa mão. Assim, tinha esse mãozão na frente da ABC. E realmente causava um impacto, assim, até para quando você mostrava pros amiguinhos, pô, aqui, ó, comprei o negócio. Já tinha aquela parada meio proibitiva. E detalhe, Diego, é que, por exemplo, apesar de utilizar esse tipo de referência para construir a Turma da Mônica Jovem, eles não colocaram a leitura da direita para a esquerda, levando em conta todo um público que já existe, né? Pessoas mais velhas que retomaram a compra de Turma da Mônica por conta das histórias. Você lê Turma da Mônica Jovem da esquerda para a direita. Eu li pouco da Turma da Mônica Jovem. Eu achei muito legal. O que eu li eu achei muito interessante, mas eu li pouco. Mas realmente, quando fazem, mesmo usando esse molde, fazem algo que seja ocidental, eles deixam ocidentalizado, né? Isso é bem comum até. E é uma opção que eu acho que, assim,
quando você traduz o mangá, eu imagino que existe na hora de fazer a diagramação, existem algumas dificuldades de você inverter. Então, acho que até faz sentido manter do jeito que está. Mas uma coisa foi produzida em português, em inglês, acho que não existe realmente necessidade de tu inverter só para ficar no mesmo esquema. Entendi. Vamos seguir aí para o capítulo surpresa, impacto e retenção do leitor. E o que eu destaco aí nesse parágrafo é a relação que ele faz nessa construção das narrativas, né? O uso da habilidade teatral. E aí relacionando a HQ, né? Com a linguagem do teatro, né? Que é necessário também para se pensar as histórias. Isso eu achei bem interessante. Tem uma questão que ele vai falar mais à frente, já na parte de diálogo, né? O leitor como ator, que tem muito a ver com o que você está falando agora, que é assim, o primeiro parágrafo. A mídia dos quadrinhos não tem som, música ou movimento. Então, ela precisa que os leitores participem na interpretação da história. Por isso, o diálogo torna-se um elemento crítico. Mas eu acho que é muito legal essa questão a ausência de som, música ou movimento, porque isso tudo vai acontecendo na tua cabeça, na verdade, né? Quando você está acostumado a fazer essas leituras. Aí, por exemplo, quando você tem a estrutura de velocidade que eles desenham lá, às vezes o personagem tipo Flash, né, com aquelas linhas que nos dão a impressão de velocidade, porque a gente já tem ciência desses códigos, e às vezes até o tipo de impacto sonoro, né? E aí os quadrinhos mais clássicos vão usar muito onomatopeia, mas os mais recentes não tem tanto. Só que é tudo um universo que vai sendo construído na tua cabeça mesmo ali, do tipo de cena de luta que está acontecendo, ou de repente se você pega uma cena que ela é mais densa ou mais triste, então você tem um repertório todo que vai sendo dinamizado ali no que você está lendo e as imagens mentais que você vai gerando. Né? Só voltando um pouquinho, rapidinho, só para não perder esse que eu lembrei agora, perder esse raciocínio. Tem a parte que quando ele fala dessa questão da surpresa, que eu me recordei do capítulo anterior, quando ele fala de estereótipos, da utilização de estereótipos para determinadas formas de transmissão da mensagem, né, de facilitar o entendimento. E tem uma parte que ele bota aqui, que ele vai falar de surpresa, ele diz ferramentas para utilizar para surpreender o leitor. Ele bota, é um trecho, acho que da página 56, se não me engano, ele bota, primeiro mostramos um homem ativo, atlético até, e só depois revelamos seu defeito. Ele é mudo. Então, eu acho interessante da gente colocar, porque o sujeito tem uma dificuldade, né, uma necessidade especial, que é o fato de ser mudo, e ele coloca isso como um defeito, algo defeituoso, algo que, assim, na contemporaneidade não se enxerga desta maneira, né? Não deve ser enxergado desta maneira. É uma, entre aspas, seria essa palavra mais correta, mas é uma limitação do sujeito, só que não é um defeito, não torna ele menos valoroso, porque primeiro ele bota uma série de qualidades e depois coloca isso como se fosse um defeito. Esse parágrafo é pior, né? Depois só mostramos que a garota é aleijada. Depois de deixá-la reagir. Ele tentou nos ensinar. Ele tentou nos ensinar essa questão dos estereótipos, mas é o que o Diogo falou, ele cai na própria armadilha do discurso, né? Exatamente, ele cai na armadilha. Aí eu me recordei imediatamente, quando eu bati o olho nesse parágrafo, já lembrei do anterior, que a gente estava comentando que há esse risco do estereótipo, e ele vai entregar aqui no outro capítulo de bandeja qual é esse risco. Isso é um ponto de atenção. E aí ele fala assim, por isso o diálogo torna-se um elemento crítico, né? O diálogo como o leitor como ator, né? Só um parêntese, tem o pessoal, não sei se vocês conhecem, acho que a Fernanda conhece, o estúdio Lipe Dias, que tem lá no centro. Sim. A gente fez até um evento lá com a questão do Coringa e tal, e eles tinham um contato, não sei se vão continuar, né? Mas eles tinham um contato com a família do Eisner. E a família aí, eu acho que já era uma neta lá, enfim. E eles conseguiram
uma espécie de autorização para fazer tipo o Dia do Eisner, no Rio de Janeiro. Né? Parece que eles eram os únicos que faziam. E aí eu fui uma vez, foi uma semana, né, com palestras, não veio ninguém lá de fora, né? Mas, enfim, eles tinham o selo de autenticação lá do Dia do Eisner e tal. E assim, uma proposta extremamente interessante. Assim. Eu lembro que o dia que eu fui foi para uma oficina de roteiro para discutir sobre o Eisner e para discutir sobre o edifício. E a menina que era roteirista lá, enfim, já tinha ganhado um prêmio, acho que HQ Mix, sei lá, ela fez uma coisa que, assim, eu achei muito curiosa e não funcionaria se não fossem pesquisadores e estudantes, enfim, de arte, roteiro, que ela leu o edifício inteiro, a história, né, o livro que ele tem chamado O Edifício. Ela leu inteiro conosco, os slides eram a história, né, em PDF, e gerou, assim, um debate muito interessante. E ela ficou ali naquele exercício, eu acho que uma hora e pouca, porque, como ela era roteirista, ela lia ali, sei lá, 5 páginas, né? E parava e discutia, e se fosse algo assim, fora esse lance de pessoas que se interessam por pesquisa, eu acho que dificilmente funcionaria. Né? Achei até um pouco ousado, porque você lê uma história em quadrinhos, né, e as pessoas ficarem lá lendo com você, eu achei assim uma proposta interessante. Né? Poderia não funcionar também, mas ela já deve estar acostumada, né? Eu tive essa experiência de forma negativa, né? Eu fiz, eu fazia parte de um grupo de pesquisa, que era até um dos colaboradores era o meu orientador, então. E a proposta era ler um texto, qualquer um, assim, podia ser de literatura clássica, quadrinho, conto, uma poesia, qualquer coisa. E eu tentei fazer esse exercício do quadrinho. E eu pensei, talvez eu não tenha a habilidade que a menina tem, pode ser também, mas as pessoas começam a devagar, do nada. Eles começam a, mesmo você estando, eu ainda mostrei a imagem, eu usei o projetor para mostrar as imagens, nem fiz uso unicamente da escrita. Mas mesmo assim as pessoas devagar. Mas eu acho ainda interessante. Talvez nesse primeiro experimento eu não tenha desenvolvido com a maestria necessária, mas a ideia é bem interessante. Realmente, dá para abrir diversos debates utilizando esse método. Lembra muito aquela ideia de clube do livro, né? Conduzir é difícil, assim. Essa habilidade aí não é para todos também, né? Mas eu acho que no teu caso, de repente, qual foi a história? A história teve culpa, não? A história eu usei aquela do Homem-Aranha do 11 de setembro, aquela em memória do 11 de setembro, que é uma capa negra, preta. Então não foi a história, não. A galera que não estava muito afim. Até assim, eu achei isso interessante. Quando primeiro eu apresentei a história, falei do que se tratava, falei do texto que é do Straczynski e tal, interessante e tal, que é como se fosse uma carta mesmo falando a respeito. Aí o pessoal achou interessante, interagiu com a minha apresentação do quadrinho, mas na hora de ler o quadrinho, as pessoas meio que se distraíram. E é curto, né? É bem fininho. Isso que você está falando aí, o Diego, me lembrou uma experiência que quem não viveu ainda viverá, e é muito triste para a minha perspectiva, né? De repente pode ter alguém que discorde aqui. Você está em um evento acadêmico, e acontece mais em evento acadêmico. E aí você vai ver o autor que é aquele cara que é o PhD das galáxias, então você já leu ele várias vezes e você quer ver ele falar com maestria do que ele escreveu. Né? Você está ali como fã, né, acadêmico, e a pessoa lê um artigo lá na frente. Isso aconteceu comigo umas 5 ou 6 vezes, assim, e é um incômodo enorme para mim. Acho que para as outras pessoas que estavam no evento é ótimo, mas assim, se ele vai ler, não é slide não, é texto mesmo, ele estava com texto na mão. Se ele vai ler o artigo, eu às vezes penso que não é tão legal quanto você escutar, né, de que maneira flui a ideia que ele tem na hora. Mas assim, quem não viveu ainda essa experiência viverá, né, porque é muito comum, assim.
Isso acontece bastante. Eu passei por isso, mas não nesse grau de, tipo, uma pessoa que eu admirava pra caramba, fui lá e ele fez isso. Não. Mas eu já passei por essa experiência de ter uma expectativa em relação à temática do evento. Ir lá e as pessoas fazerem isso. Realmente é uma situação bem angustiante, vamos dizer assim. Fernanda, direciona aí. Toca o barco. Show, vamos lá. Vamos pular. Diálogos versus imagem, né? Que ele vai começar a falar sobre a realidade dos quadrinhos. A ação precede as palavras, né? Aí ele fala, nos quadrinhos, portanto, o diálogo é, na verdade, concebido depois de a ação ser mostrada. E a necessidade de se ler as imagens. Aí essa questão mais leitura visual, né? Linguagem visual. Mas que... Pode passar isso daí? Fazer um comentário rápido dessa questão do diálogo versus imagem, né, que ele coloca. Ele vai falar até que não tem não se sabe ao certo se deve primeiro olhar a imagem ou primeiro ler o texto. Algo desse tipo. Não lembro a página que tá. Aí eu pensei bastante nessa questão, porque quando eu estava até escrevendo a respeito da história em quadrinho e tal, no artigo, eu pensei nisso, eu falei, mas como é que a gente vai direcionar as pessoas para ensinar elas a ler os quadrinhos? Porque eu me preocupo bastante com essa questão das pessoas saberem ler o quadrinho, porque muitas vezes não se sabe, se perde, igual aquela questão que eu falei desse controle da nossa visão panorâmica, você não vê o quadrinho muito à frente para você não perder essa surpresa. E a mesma coisa de ler a imagem e ler o que está escrito. Eu fui ler isso achando que ele teria uma resposta para mim e ele não tinha, sabe? Me deixou com mais dúvida. Assim, eu entendo que a imagem ela vai chegar primeiro do que o texto, assim. Na minha percepção. Geralmente, realmente, é o que acontece mesmo. Primeiro você bate aquele olho, a imagem chama mais atenção, né? Você vai... Nesse sentido, pode falar. Nesse sentido, eu acho que a história em preto e branco, ela auxilia bastante. Porque a imagem, ela te tira menos a atenção. Tanto que tem o Chaboté, o quadrinista francês, ele estava vendo a entrevista dele, ele fala isso, ele fala que ele opta por desenhar em preto e branco por dois motivos. Primeiro que por essa questão da atenção e para o leitor poder botar as cores dele no texto da imagem. Ele mesmo, você mesmo imaginar as cores Então, quando a gente estuda fotografia, a gente aprende que o preto e branco é para destacar justamente a ação, né, da foto, né, movimentos, as coisas. Porque a cor, ela atrapalha às vezes. Me lembrou, rapidamente, para quem não viu ainda, um filme chamado Imagens e Palavras, que não é recente, mas aí fica registrado aí, né, nos nossos encontros, mas é muito interessante porque dois professores, né, um de artes e um de literatura, eles brincando um com o outro, né, palavras são mais interessantes, imagens são mais interessantes, eles acabam fazendo meio que uma disputa, e aí eles envolvem os alunos, né, como se fosse uma espécie de TCC, uma apresentação no final, para eles mostrarem o que é mais importante, né, imagens ou palavras. Pois é. Não existe, né, o mais importante. Mas dentro do espaço ambiente escolar ou acadêmico, às vezes, né, tem uns que acham que o quadrinho é menos importante. Então, vamos mostrar que não é dessa forma. A imagem, muitas vezes, tem bem mais informações nela do que um texto, dependendo da complexidade do texto. Essa semana eu assisti uma live, uma especialista em educação. Ela falou assim, não, porque é fácil botar o estudante para ler quadrinhos, porque é só a imagem, é interativo, ele vai chamar atenção. Mas ler um José Saramago, aí eu fiquei pensando, gente, não é fácil ler quadrinho. É um papo chato pra caramba. Eu tava tendo essa conversa com um amigo meu ontem sobre
os clássicos da literatura, quando vai... Ele é professor de língua portuguesa, e ele estava falando que quando vai botar para ler, ele já tem essa... Ele é obrigado a colocar porque tem a diretriz da escola que obriga ele, né, a dar essa produção. Mas ele fala que não é improdutivo. É improdutivo, porque não é prazeroso dentro da perspectiva que os alunos têm. Não adianta. Então, é forçar a barra para o negócio. E isso não é nem um defeito do clássico e nem uma qualidade do quadrinho. Só que tem que ter, eu acho que o professor tem que ter essa visão de como utilizar essas ferramentas e o momento de utilizar. Exatamente. E o que a gente fala do público, né? Analisar esse público. É pensar que vai... Mas é muito forte esse preconceito ainda um pouco, né? Contra os quadrinhos e as imagens em geral. Tá saindo um pouco dos quadrinhos porque tá indo pro meme. Agora o preconceito é pro meme. O professor ele tem estudado essa questão de memes na internet. Não só imagem, né? Meme como a proliferação geral, seja som, GIF. E tem esse preconceito também de usar meme na sala de aula. O rapaz que faz o podcast comigo sobre história, ele tem uma página de memes, e muitos dos memes dele é utilizado em sala de aula, que ele tem uma página com bastante seguidor e tal. Então, bastante gente usa em sala de aula, e tem esse preconceito. Porque, de fato, é uma coisa simplória, só que ela serve como um incentivo para... Ou então uma introdução a algum tema, não é? É você saber a complexidade que aquilo tem, né? Cada material tem. Verdade. A gente fez uma formação agora lá na secretaria que um dos módulos foi trabalhar com meme. E aí os professores ficaram super felizes, porque eles aprenderam a fazer meme, entendeu? Porque isso é mais linguagem dos estudantes, né? Então eles aprenderam, aí começou a criar e compartilhar nas redes os memes que foram criados sobre a formação. E foi muito legal. Mas aí isso tem a ver com o que eu estava falando, conversando com o pessoal lá no grupo, né? Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de construir junto com um professor uma ementa de um curso e liberdade total, né? Então, inserir a leitura de um quadrinho, né? E aí ia falar sobre identidade negra, o curso online, e animações, né? E aí o Super Choque vai à África, né? A da Vixen foi muito interessante, porque o curso era mídia e racismo, né? O título geral do curso era mídia e racismo. Então, o feedback foi muito legal, foi uma experimentação também, porque em menta a galera só bota os cânones, né? Enfim, só que como o curso era dividido, né? Ele ia pegar uma parte ou a outra, e ele já tinha colocado lá na frente a maioria das referências clássicas, então eu tive liberdade de colocar o Bucanuto, né? O Marcos Williams também, que eu gosto muito, que trabalha com muitas imagens, né? Então, assim, isso foi muito interessante, porque a questão de colocar professores para pensar sobre outras mídias, né? Exatamente. Quando a gente tem liberdade para criar, é outra história. O professor livre é outro professor. Não tem. Então vamos dar prosseguimento, que já são 8h30. Acho que dá para pular nessa historinha, ou vocês querem contar alguma coisa? Acho que dá, sim. Dá. Diálogo e leitor, né? Aí, por causa da ausência do som, o diálogo nos balões age como um roteiro para guiar o leitor ou recitá-lo mentalmente. O estilo de letramento e a simulação de entonação são as pistas que habilitarão o leitor a ler o texto com as nuances emocionais pretendidas pelo narrador. Isso é essencial para a credibilidade das imagens. Ele vai falar da questão do letramento a partir dos balões, né, no caso. E como ele aí entra aquela questão da... esqueci o nome. Do Yellow Kid? Do estilo da letra. Não, do estilo da letra vai influenciar como você vai ler, né? Esqueci o nome que dá. Nesse sentido, o Eisner, ele tem
ele tem uma pegada muito boa, porque ele consegue integrar a fonte, né, digamos assim, a estrutura da composição da letra à história. Então, às vezes, quando ele está trabalhando com prédios, né, ele coloca, ao invés de ele usar o balão, ele coloca o texto no prédio, né, ele coloca no muro. Então, é uma conscientização muito interessante por parte dele, isso. Isso é uma característica também que vai surgir depois com essa questão das graphic novels, que vai começar a botar as coisas escritas onde é mais... onde facilita a compreensão daquilo. E essa parada da fonte também que ele utiliza tem um pouco a ver, pelo menos eu acredito, com aquela relação da imagem e a escrita, porque no momento que você muda, você chama atenção para o texto. Por exemplo, como no exemplo que ele dá aqui, do personagem pedindo por socorro, dessa forma, você já tem esse impacto. Você vê que ele não tá falando sussurrando, socorro, socorro. Ele tá, de fato, desesperado. Então, aquele texto, naquele momento, ele tem que causar mais impacto do que a situação que ele se encontra. Que, quando você bate o olho, é óbvio. É isso. A questão é a tipografia, né? Que a tipografia vai influenciar muito nessa construção. Justamente isso. O tipo da letra que você escolher vai definir a história. Ele escreve a mesma frase, né? Com 2 tipos diferentes. Isso destaca bem. Vamos lá. História cinética. Oi? Não, só falei que dá pra perceber bem, assim, quando ele muda, bota lado a lado com as fontes distintas, dá pra perceber bem. Isso. Isso é muito bacana. História cinética, né? Aí, quando o leitor se envolve com a história e está familiarizado com o ritmo e ação, podemos esperar sua própria contribuição para o diálogo. O ritmo conferido pela história permite que o narrador use passagens sem texto de maneira bem sucedida. Então, se ele já sabe o que acontece um pouco, né, já está ambientado na história, você pode colocar quadros sem texto, que ele vai compreender a construção. Aí ele vai apresentar uma historinha lá no final também. Esse influências do leitor, eu acho que talvez a gente pode retomar na semana que vem. Porque tem algumas partes que são muito interessantes ali para, de repente, discutir correndo, no sentido de trabalhar com o set, entendeu? E vai até onde que é possível, no caso, né? Ele fala sobre cinema, né? Eu fiquei na dúvida se era para ler os dois. Se era para ler um. Eu acho que é melhor a gente parar nesses. Aqui tá como 6, eu acho, né? O 7 tá influências do leitor, e a gente, na semana que vem, vai dar influências do leitor até onde for possível. Por mim tudo bem. Porque ele vai entrar no cinema também, e isso já gera uma série de outras discussões, e tem algumas passagens aqui que eu achei muito, muito legais pra gente pausar e poder comentar com calma. Tá ótimo. Assim, só uma observação, assim. Eu acho que seria legal ver um pouco, assim, o tamanho dos capítulos que eles têm a oferecer na hora da gente delimitar, assim, porque às vezes um capítulo é bem mais rico que o outro, né? Não necessariamente eles têm a mesma. Então, seria legal, porque fazer assim na ordem é interessante, porque a gente vai debatendo de acordo com a ordem que está estabelecida ali no livro. Só que de 2 em 2, dependendo, fica do jeito que está agora. Esse aqui tem bastante coisa para falar, aí acaba que a gente deixa o outro para outro dia. Entendeu? Não, tá ótimo, Diego. Obrigado. E outra, essa questão também que você levantou é muito em relação ao número de pessoas que vai frequentar, né? Porque às vezes tem um capítulo que parece que é mais leve, mas aí pode surgir uma série de outras dúvidas. Mas aí, como a gente colocou o Eisner no início também, para poder testar o quanto a galera conhece, o quanto a galera queria comentar, depois a gente pode reunir a galera que está sempre aqui, que é o pessoal que é mais cativo, digamos assim, para até escolher e estruturar melhor o próximo, né? Não,
Que eu só observação só para... Porque agora, né, deu esse problema entre aspas, né? Deu essa... Teve que parar, aí... Não, ótimo, ótima a tua sugestão. Eu acho também legal, porque no máximo pra gente ter 1 hora de encontro, porque senão o vídeo fica muito grande e não... Também. Eu não sei se tem Legal. não sei se tem um limite aí de tempo que vocês podem fazer. Não, aqui a gente pode ficar a noite toda aí conversando. Eu digo aqui botar lá no YouTube, senão vai ficar muito grande. Entendeu? Não, tranquilo. Então, a gente vai voltar na semana que vem, retomando a parte do set que faltou, né? No caso, deu essa quebra, mais ou menos, mas aí a gente daí segue até onde for possível aí. Tranquilo. Eu vou ver, eu tenho um livro aqui dele também que fala mais sobre ele. É que eu não tô conseguindo associar as leituras, assim, por causa do trabalho de doutorado, mas aí vai entrar de férias agora, acho que vai ficar melhor. Show. Minha vida. Então, por E a enquanto Priscila é vai isso. comprar o microfone também. Cadê a Priscila aí? A Priscila sumiu. Ela está em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu já fiz isso, nossa. Então, obrigado aí pela presença da galera e segunda a gente está aí novamente aí falando do Eisner. Beleza. Obrigada, gente. Vocês são ótimos. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigadão. Abraço para todos.